A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos aqui na última lição desse primeiro trimestre de 2025. Quando nos é dada a oportunidade de fazermos esta pré-aula, a lição 13, programada para o dia 30 de março de 2025. A doutrina das últimas coisas. Estudamos nesse primeiro trimestre doutrinas da nossa fé, conhecendo as principais doutrinas bíblicas, comentada pelo pastor Jean, na qual nós aprendemos os fundamentos da nossa doutrina bíblica. E nessa oportunidade, nós estamos aqui para discorrer sobre doutrinas das últimas coisas. Diz respeito ao estudo escatológico, que nos fala aqui sobre a escatologia. Diz aqui o nosso comentarista que refere-se ao estudo dos últimos eventos finais que envolve a relação entre Deus e a humanidade. A origem da palavra escatologia deriva-se do grego skatos, que significa último, e logia, que também tem raízes gregas e traduz como estudo ou tratado. Assim, escatologia consiste no exame do plano profético que Deus tem para o futuro da humanidade. Nos dias atuais, o Espírito Santo tem promovido um despertar da consciência escatológica em todos aqueles que amam e anseiam pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós temos aqui o textual, que está em 2 Pedro 3,16, que diz: falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Verdade prática, o apóstolo Pedro reconhece que escatologia é um estudo que envolve doutrinas difíceis de entender. Todavia, ele não quis dizer que não há compreensão nelas. Na verdade, irmãos, desde o princípio, nós sabemos que a escatologia é sempre um tema que traz dificuldade em entendimento, mas que podem ser, com a unção do Espírito Santo, entendidas, pode ser entendidas. Não digo facilmente, mas que pode nos vir a compreensão com um discernimento espiritual, desde que buscamos o entendimento à luz da palavra de Deus. Nós temos na introdução aqui que o estudo das últimas coisas, escatologia, só tem valor escriturístico quando estiver plenamente relacionado com os conteúdos da Bíblia Sagrada. Se isso não acontece, surge então a teologia especulativa, da qual muitos se utilizam para chegarem a lugar nenhum. Então, hoje, tem muita gente que utiliza dos estudos escatológicos e cria previsões mirabolantes, especulativas, que têm enganado a muitas pessoas. Mas a própria Bíblia aqui nos diz que o próprio Daniel, em Daniel aqui, 12:8, diz: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? O próprio anjo estava revelando a Daniel acerca do final, das coisas que deveriam acontecer. Mas Daniel estava assim: Senhor, o que será isso, né? Qual será o fim dessas coisas? E no verso 9 diz de Daniel: e ele disse: vai, Daniel,
porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao fim do tempo. Naquela época que o Senhor estava revelando a Daniel, ele mandou que selasse o livro, que naquela oportunidade não seria ainda oportuno para que fosse esclarecido aquela mensagem, porque muitas coisas ainda não poderiam ser entendidas naquela época. E somente no final dos tempos, Deus as revelaria, né, da maneira compreensível para o ser humano, para que o ser humano as entendesse. Aqui ainda o nosso comentarista, pastor Jean, ele disse aqui, né, que Paulo também não ousou especular acerca do que não lhe fora revelado. 1 Coríntios 13, 1 Coríntios capítulo 13, o verso 12, nos diz, Coríntios 13 e 12, Paulo então diz assim: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Interessante, irmão, quando ele dá Paulo escrevendo, ele disse, agora vemos por espelho em enigma. Nós sabemos que o espelho no tempo de Paulo ainda não era esse espelho nosso, dessa época agora que nós vemos uma imagem bastante perfeita, embora um reflexo, mas bastante nítido. Mas naquele tempo de Paulo era um metal bastante polido. O espelho, então, ele formava uma imagem assim, mesmo polido, mas uma imagem ofuscada. E não dava, assim, então, uma compreensão exata da realidade. Um reflexo bem nítido, conforme nós temos hoje. Mas aqui, então, Paulo, ele escreve no verso 12 de 1 Coríntios, no capítulo 13, ele diz que agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, isso naquele dia que será a revelação perfeita, porque aí já parte para uma realidade que vai acontecer segundo a revelação, a mensagem da palavra de Deus. Então, nós vemos que, mesmo no Antigo Testamento, com Daniel, e no Novo Testamento, com Paulo, ainda assim, o conhecimento escatológico, ele só viria a ter uma noção exata quando as coisas realmente acontecessem. Nós devemos ter o cuidado, então, de especulações, né, de previsões e de fatos que hoje as pessoas, eles dizem, fora da revelação bíblica, e isso traz muitos enganos, né, e muitas interpretações errôneas, as quais nós devemos estar apercebidos para que não venhamos a cair no engano de muitas mensagens que são fora da palavra. Então, o que nos traz uma mensagem vívida, real, consciente, ela tem que estar embasada dentro da palavra de Deus. E devemos, então, estar atentos com as interpretações bíblicas. Tópico 1. As ordens dos acontecimentos escatológicos. Principais eventos das últimas coisas. Então, nós temos a ordem aqui. Ocorrerá, primeiramente, o arrebatamento da igreja nos ares, antes mesmo da grande tribulação. 1 Tessalonicenses, nós temos aqui no capítulo 4, que diz, nos versos 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Verso 17. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Temos aqui também o verso 1, no capítulo 1, e o verso 10, que diz: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura. Aqui também, irmão, nós temos, estamos seguros de que o Senhor ele vem para arrebatar a igreja, para nos livrar da ira futura, né? Vamos lá em Apocalipse, no capítulo 3, Apocalipse 3, e o verso 10, nós vemos também uma profecia que o próprio Senhor nos garante que nós seremos guardados da grande tribulação. Está aqui, ó. Como guardaste a palavra da minha profecia, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, o arrebatamento da igreja é uma realidade incontestável. A igreja será arrebatada num tempo indeterminado. Está dentro do tempo de Deus, ou seja, o Kairos de Deus, tempo de Deus, o qual nós devemos estar apercebidos no nosso Cronos, que é o tempo do homem, sabendo que isso vai acontecer num determinado momento, né, do nosso tempo. Mas o tempo de Deus, o Kairos, ele então é um momento imprevisível para o nosso entendimento, a nossa percepção, porque Deus faz as coisas no seu tempo. Então o arrebatamento está guardado para o tempo de Deus. Vemos então, irmãos, aqui, né, que vai acontecer eventos, né, nessas ordens dos acontecimentos escatológicos. Então ocorrerá o arrebatamento da igreja nos ares, o rapto de todos os salvos, desencadeará uma série de outros eventos escatológicos. Os salvos chegarão ao tribunal de Cristo para serem galardoados. Apocalipse 22. Está escrito assim, 22 e 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Ou segundo a sua obra. Então, sabemos que nós seremos galardoados segundo o nosso trabalho para o Senhor Jesus aqui na terra. A igreja está comissionada para realizar a obra de Deus. A obra ela está e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e ser batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A obra por excelência que Jesus deixou à igreja é pregar o evangelho. E cada crente que pertence à igreja, ele será galardoado no tribunal de Cristo, segundo a obra que ele realizará aqui na terra. Então nós temos também em 1 Pedro, no capítulo 1, no capítulo 5, né? Temos aqui no verso 4, que diz: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, além dos galardões, né, que está listado lá em
Coríntios, nós temos aqui Pedro dizendo que tem aqui uma incorruptível coroa de glória para dar também àqueles que estão realizando a obra de Deus. Os pastores, né? Eles receberão esta coroa. A terra, no entanto, estará passando pela grande tribulação, nunca antes vista, durante 7 anos. Daniel, no capítulo 9, ele nos diz o seguinte. Daniel 9, ele diz aqui no verso 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, levará 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempo angustiosos. Aqui Daniel está relatando os acontecimentos com referência às suas 70 semanas. Então, depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Então, depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Então aqui nós vemos nessa lição, quando aqui no nosso texto da nossa lição, Mateus 24, de 1 a 8, diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus aqui está falando justamente dessa profecia que Daniel já tinha vaticinado aqui nesse verso 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Então Jesus aqui, quando foi ele crucificado e tirado. Então, continuando mais, não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. É o que vai acontecer aqui, ó. Não ficará pedra sobre pedra que não será derribado. O povo desse príncipe é o exército do Império Romano. Sabemos que isso aconteceu nos anos 70, quando veio então o general Tito com seu exército, invadiu Jerusalém, destruiu toda a cidade, destruiu também a cidade e o santuário. E o seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas e assolações. O verso 27 diz: E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Irmãos, nós sabemos que o general Tito veio, invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, né? Houve a diáspora, e até o fim, então, dessa semana, né? Então, quando aqui ele está dizendo, no verso 26, e até o fim haverá guerra,
estão determinadas em assolações. Nós estamos vivendo esse tempo de guerras. Veja bem, Israel está sempre em guerra. Passou pela Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. 1948 foi emancipada a nação de Israel com o voto de Oswaldo Aranha, né, um brasileiro que ele votou em favor da nação de Israel. Israel voltou, mesmo na sua terra, depois da diáspora. Agora, em 1948, houve guerras, né? Guerras tremendas. Então, Israel, ele lutou, né, na guerra de 1963. Houve guerras de Israel com sua vizinhança. Reunião de países, né? Se reuniram e lutaram contra Israel. Ali vemos que Israel venceu todas as nações e se restabeleceu, se confirmou como nação, com seus próprios esforços, com a bênção de Deus, né, sobre a nação, para vencer esse ajuntamento de nações que lutaram contra Israel, e Israel se tornou então vencedora, formando assim esse ajuntamento de nações, né, contra a nação de Israel. Então Israel está ainda até hoje, nos dias de hoje, lutando, né? Temos aí o Irã, que está fornecendo armas para o Hezbollah, para ali os Houthis, né, para o Hamas e os jihadistas. E tantas nações inimigas de Israel sempre têm lutado contra Israel, e aqui então haverá guerras, né? Guerras estão determinadas e assolações. Isso já está previsto para acontecer com a nação de Israel. Mas no final, irmão, nós sabemos que haverá um acordo de paz. Esse acordo será o final dessa dispensação. Esse acordo vai trazer um acordo já aí com o anticristo. Esse acordo, tudo isso aí é um sinal para a 70ª semana de Daniel, né? Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Então haverá um acordo de paz. Nesse acordo, quando ocorrer esse acordo, a igreja será arrebatada. Ainda não aconteceu. Esse versículo aqui, 27 de Daniel, é do capítulo aqui, nós estamos aqui no capítulo 9, né, de Daniel. Então, esse acordo, ele acontecerá no final dessa dispensação. A igreja será arrebatada, Israel, o anticristo vai se manifestar, que será um homem poderoso, que vai ter esse poder de firmar esse acordo com Israel e as nações, um acordo de paz. Será restabelecido os limites, né, dos estados de Israel e das nações circunvizinhas. Será um acordo para a construção do terceiro templo, porque ele tem de ser construído, porque no final, no meio dessa semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oblação. Então o anticristo, que essa pessoa desse acordo, ele virá para fazer um acordo de paz com Israel. E no meio desse acordo, no meio das 70 semanas, então findará, ele vai quebrar esse acordo, porque ele vai profanar o templo, né? Ele vai querer sentar no templo e vai reivindicar a sua deidade, né? Ele vai dizer que é Deus, e Israel evidentemente não aceita.
nenhum outro Deus senão Jeová. Então aqui vem, o sacrifício e a oblação será cessado, né? E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vamos aqui, irmãos, para Apocalipse, no capítulo 19. Eu quero mostrar aqui para os irmãos, aqui quando o Senhor, então, ele virá para restabelecer a justiça de Deus e o reino, então, de Cristo, quando ele virá descer do céu. Aqui vamos ver aqui, a partir de Daniel 19 e 11. Mas antes aqui, desse evento, nós estamos no tribunal de Cristo. Então o Senhor é vindo com o poder, né? Eis que o Senhor diz que estou vindo e comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então os crentes que estão na terra, eles estão esperando a vinda do Senhor, e na sua vinda eles estão então preparando para o encontro com o Senhor nos ares. Em seguida irão para o tribunal de Cristo e ali receberão seu galardão, cada um segundo as suas obras. O galardão, ele passará por um processo no tribunal de Cristo como pelo fogo. Então aqueles que edificaram em pedras preciosas, em ouro, prata, as suas obras não queimarão, serão depuradas. E eles, os crentes, que fazem parte da Igreja Universal de Cristo, aquela que nós estudamos que já está predestinada, aquela igreja vencedora, aquela igreja que guardou o concerto, que andou em santidade, que andou pela fé, que fugiu do pecado, andou com Deus. Essa igreja que perseverou, que foram também adotadas como os filhos de Deus. Essa igreja são os crentes que estão agora no tribunal de Cristo, recebendo seus galardões. Então eles vão receber como ouro, como prata, como pedras preciosas, receberão as coroas incorruptíveis, a coroa da vida, a coroa de glória, a coroa da alegria, né? A coroa da justiça, que Paulo diz que todos receberão assim como ele, porque guardou a fé, terminou a carreira, né? E estão então agora recebendo os galardões. Esse evento do Tribunal de Cristo, ele é concomitante com a primeira metade da tribulação, ou seja, da 70ª semana de Daniel, os 3 anos e meio. Então, findado esse período do Tribunal de Cristo, 3 anos e meio, aqui então findou esse primeiro período na terra também da paz aparente, embora sendo tribulação, né, toda coerção do anticristo sobre as pessoas, forçando a receberem o sinal da besta, o 666, e todo o sistema mundial ali sendo governado pelo anticristo. Então, quando há essa profanação do templo, começa então a metade da 70ª semana de Daniel, e a igreja então está indo para as bodas do Cordeiro. Mais 3 anos e meio de bodas do Cordeiro, onde os crentes estarão em festa, no casamento, nas núpcias, no céu. Mas na terra, tremenda tribulação está ocorrendo, a opressão sobre Israel, né, a pressão dos inimigos de Israel, que estão na guerra agora, na guerra tremenda, a guerra do Armagedon, e o povo de Israel está cercado. No final desses 3 anos e meio da 70ª semana,
Então o povo de Israel, o remanescente de Israel, eles estão ali em grande aflição. As profecias se cumprindo, segundo o livro de Apocalipse. E eles clamam então pelo seu Messias. E reconhecem que aqueles que eles crucificaram é Jesus, o Nazareno, é Jesus, o seu Messias, é Jesus, o prometido de Deus, Jeová. E eles clamam: Senhor, nós reconhecemos que fizemos todo mal contra ti, tem misericórdia de nós, nos socorre, o Senhor é o Messias, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. Então o Senhor, ele vai ouvir o clamor. Finalizou então a 70ª semana, terminou as bodas do Cordeiro, então o Senhor é vindo. E aqui está Daniel, aqui já está então em Apocalipse no capítulo 19, está escrito: quando João viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Oh glória, louvado seja Deus! E os seus olhos eram como chama de fogo, porque estava ali o juízo, né? Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava escrito em sua veste, tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama a Palavra de Deus. Aleluia! E seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos e vestidos de linho, branco e puro. E da sua boca saía uma espada. Aleluia! Da sua boca saía uma espada para ferir com ela as nações, e eles a regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do seu furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto da sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus! Então Jesus, ele vem e vai fazer justiça. Vai libertar o seu povo de Israel. E vai fazer justiça, né, contra os inimigos de Deus. E vai então aí implementar, estabelecer a terra, estabelecer o milênio. Louvado seja Deus. Então, irmãos, esse é o estudo escatológico, né? É o que está aqui como o pastor Jean, comentarista desse trimestre, ele então nos trouxe esse ensinamento da palavra de Deus, o estudo escatológico, estudo das últimas coisas, né? Então nós temos agora os sinais aqui no tópico 3, os sinais do fim, que indica o arrebatamento, né? Vemos que sim, Jesus alertando, como foi nos dias de Noé, então será também nos dias da vinda do Filho de Deus. Em Lucas aqui, Lucas ele já também nos trouxe essa mensagem. Lucas no capítulo 12, no verso 16 a 20, que diz: e propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens,
para muitos anos. Descansa, come e bebe. Aleluia. Veja bem, irmãos, como é o pensamento, né? Das pessoas que estão na terra desapercebidos e não estão assim entendendo o final desses tempos, a brevidade da volta do Senhor, os sinais que estão aí, né, diante dos nossos olhos, os acontecimentos. Então eles estão desapercebidos. O que tem acontecido, né, a multiplicação da ciência, a inteligência artificial, né? É um grande sinal que será usada pelo governo do anticristo, né? Que vai trazer grandes prejuízos para as pessoas de bens. A apostasia, quando as pessoas estão se apostatando, dando ouvido a espíritos enganadores, né? Muitos escarnecedores. Eu vi uma pesquisa, as pessoas perguntando na rua, parece que em Londres, né? Se eles acreditavam em Jesus, a pessoa, não. Você crê em Jesus Cristo? Não. Que significa o nome de Cristo para você? Não significa nada, respondiam eles para o repórter. Então as pessoas hoje, né, têm se escarnecido, têm usado Cristo e os símbolos do cristianismo blasfemando, né? Têm feitos, ridicularizando com a mensagem, a palavra de Deus. Então é o que o Senhor diz, né? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e poucos são os que a encontrem, porque a maior parte das pessoas hoje estão deixando de ver e de receber a mensagem da palavra de Deus e têm enveredado por caminhos tortuosos, pelo mundo da ignorância, têm deixado, né, de ouvir a mensagem da palavra de Deus. Mas a mensagem é muito clara, né? O próprio Jesus diz, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, estavam em casamentos e não deram ouvidos, né? Não davam ouvidos à palavra de Deus. Nós vemos aqui na conclusão, os sinais que antecedem a vinda de Cristo praticamente já se cumpriram. O que resta agora é nós nos prepararmos para encontrarmos com o Senhor nos ares. O mundo está se preparando para um acontecimento de ordem mundial. A igreja, no entanto, se prepara, se organiza, se santifica e se ornamenta como uma noiva para o maior evento da história, de toda a história, o arrebatamento. Que nada neste mundo venha nos atrapalhar a encontrarmos com o Senhor nos ares. Glória a Deus. Irmãos, o arrebatamento da igreja será o maior evento da história. Não sei se os irmãos já viram ou já ouviram aquela mensagem da última trombeta. Os irmãos busca na internet, tem até tinha um CD da última trombeta, uma revelação que foi dada, parece no ano de 1953, não sei, um servo de Deus, não sei se é na Noruega, ou onde foi, eu sei que é europeu. E este servo de Deus, ele relatou uma revelação que Deus mostrou dos acontecimentos, né? Quando acontecerá o arrebatamento da igreja. Então nós estamos nos dias finais dessa dispensação. Vemos aí, pelas 70 semanas de Daniel, os acordos que vão acontecer com o anticristo e a nação de Israel. Nós vemos que estamos nos últimos dias do arrebatamento da igreja. Então o que nos cabe agora é anunciarmos a salvação, as boas novas em Cristo, porque essa é a comissão que o Senhor entregou à igreja. E estamos chegando no final, né, dessa dispensação. Então é tempo de anunciarmos o Evangelho, de buscarmos a nossa vida em santidade, consagrar, estarmos buscando o conhecimento e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e entendermos
a circunstância que nos envolve, a situação histórica do momento que nós estamos vivendo, para que nós venhamos a compreender a urgência e a necessidade de realizarmos, de fazermos a obra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que esta escola dominical, esta última lição escatológica que fala das últimas coisas, ela vem nos trazer um despertamento espiritual para estarmos mais apercebidos para o arrebatamento da igreja e assim estarmos despertados para fazermos a obra de Deus, buscando mais, Senhor, na nossa vida, a santificação e a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Que Deus abençoe todos os irmãos, abençoe a nossa equipe da Escola Bíblica Dominical, abençoe os nossos comentaristas, pastor Jean, que Deus o agraciou com a sabedoria e a graça para assim comentar esta revista desse primeiro trimestre. Deus venha abençoar grandemente o nosso pastor e que Deus dê graça ao nosso pastor para continuar sempre nessa missão tão abençoada que o Senhor tem entregado nas suas mãos para dirigir esse campo, ou este ministério da Nova Aliança. Deus abençoe todo o ministério e todos os trabalhos da igreja, o nosso congresso de jovens agora, para abril, o congresso das irmãs para o mês de agosto, que estejamos sempre trabalhando arduamente para levar a bom termo a obra de Deus. Deus abençoe, no nome de Jesus, ficam todos na paz do Senhor. Amém.